Olá, o Núcleo de Assistência Contábil e Fiscal do Centro Universitário Franciscano volta a oferecer serviços de educação fiscal à população de Santa Maria. Nesta edição, o Jornal da Unifra mostra como as pessoas podem aproveitar o trabalho desse projeto de extensão do curso de Ciências Contábeis. E também, aula inaugural do curso de Nutrição incentiva o uso de tratamentos fitoterápicos à população. O uso das redes sociais analisa na Unifra a utilização adequada de ferramentas tecnológicas para a vida profissional do fisioterapeuta. O Núcleo de Assistência Contábil e Fiscal, que é vinculado ao curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Franciscano, retoma as atividades nesta quinta-feira. O NAF presta serviços de educação fiscal a pessoas físicas e jurídicas e é um convênio entre o curso de Ciências Contábeis da Unifra e a Receita Federal em Santa Maria. O professor Claudinei Vieiro, que é professor do curso de Ciências Contábeis da Unifra, é o nosso convidado desta edição do Jornal da Unifra e tem mais detalhes sobre o funcionamento do NAF neste primeiro semestre de 2018. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado. O NAF começou as atividades no semestre anterior, ainda em 2017, com 22 alunos do curso oferecendo o serviço de educação fiscal à população aqui de Santa Maria. Agora, para este segundo semestre, no caso de atuação, primeiro de 2018, o que o NAF vem a oferecer novamente à população? Acredito que os mesmos serviços, professor. Exatamente, nós continuamos ainda oferecendo os mesmos serviços, atendendo em especial pessoas físicas de baixa renda, microempreendedores individuais e também entidades do terceiro setor, entidades que atendem a população carente, Todos os serviços são prestados pelo NAF. Sim, os horários continuam na segunda e na quinta-feira também, professor? Segunda e quinta, das 17 às 20. Ou seja, esse é o horário que a população precisa procurar para quem tiver dificuldade. Nós temos aqui na tela, professor, inclusive os serviços que são oferecidos pelo NAF. Olha, a declaração de imposto de renda, que vai ser assunto no Jornal da Unifra daqui a pouquinho, inscrição e informações cadastrais de CPF e CNPJ, certidões negativas de débito, regularização de CPF suspenso, por exemplo, elaboração de pedido de IPI ou IOF, para compra de veículos por pessoas com deficiência, Muitas Exatamente. Pessoas procuram sobre isso, entre outros serviços que as pessoas vão olhar na tela. São serviços rápidos, professor, de auxiliar? Alguns são extremamente rápidos, Algum problema no CPF cancelado, rapidamente a gente consegue já visualizar o problema, já que a gente trabalha direto dentro do sistema online da Receita Federal. E aqueles que a gente não consegue resolver, a gente já encaminha para a Receita Federal, já sai dali já com agendado horário para ir para a Receita. Sim, essa questão da Receita Federal, inclusive, é bom lembrar. O NAF ele faz agendamento online para o atendimento na Receita Federal. Na Receita. Então as pessoas também podem procurar. Aquilo que não é possível resolver no NAF, a gente encaminha para a Receita. Sim. Essa turma nova de alunos, ela é de que semestre, professor? Como é que vai ser a atuação desses alunos e o quanto isso é importante para eles? Os alunos, eles se cadastram, tem um edital aberto que se encerra hoje e esse edital os alunos de qualquer semestre podem participar, eles podem se inscrever. Nós temos para esse semestre uma demanda de 10 alunos. Se nós tivermos mais de 10 inscritos, e acredito que já passamos isso, sim. Serão selecionados aqueles alunos que têm a maior quantidade de horas de carga horária já cumprida no curso. Então sim. essa é a regra. Mas certamente aqueles que estão no primeiro e segundo semestre terão oportunidade nos próximos semestres. Perfeito. Que avaliação o senhor faz, que o curso de Ciências Contábeis também faz da atuação do NAF no primeiro semestre, quando se estreou o serviço, ainda em setembro de 2017, se não estou enganado? Isso. Estava previsto o ano passado para começar as atividades em setembro e nós começamos o atendimento na primeira semana de outubro. Perfeito. Em virtude de algumas adequações de local, de espaço, e isso então acabou atrasando um pouquinho. Então nós tivemos praticamente 2 meses de atuação. Considerando que é segunda e quinta, nós tivemos 16 atendimentos. Se encerrou o atendimento final de novembro, 30 de novembro nós encerramos e começamos novamente agora em março. No ano passado, as maiores demandas foram em relação a problemas cadastrais com o CPF e microempreendedores individuais. Sim. Essas foram as maiores demandas. Então, aquilo que a gente realmente mais atende ao público. Sim.
Para receber essas informações, esses serviços do NAF, as pessoas podem procurar o NAF. Ele fica na Avenida Rio Branco, ali, inclusive a gente tem imagens, a gente vai rodar do local. Prédio 8, exato. É isso, Avenida Rio Branco 639, né? O prédio 8 aí. No segundo andar. Exato, basta procurar ali então, né? A gente já observa aí, ó. E neste local, então, as pessoas podem procurar. Professor, quero aproveitar a sua presença aqui, porque nesta quinta-feira, além do reinício das atividades do NAF, nós temos também a tão, não sei se temida, né, mas muito esperada, aguardada declaração do imposto de renda. Milhares de pessoas no Brasil todo precisam declarar o imposto de renda. Quem precisa declarar, professor? Como é que a gente pode colocar isso para quem nos acompanha no Unifra Online ou no canal 15 da NET Santa Maria? Quem precisa declarar o imposto de renda em 2018? Porque tem algumas mudanças também, né? Nós não tivemos assim, mudanças significativas em termos de valores. Inclusive, em termos de valores, não mudou nada. É o mesmo, né, as obrigatoriedades em relação a 2017. Perfeito. O que mudou foi algumas alterações no programa gerador da declaração. Algumas facilidades, algumas coisas mudaram para pior. São mais informações que a gente tem que prestar para a Receita. O contribuinte agora tem que ficar atento na hora de declarar os bens, como um imóvel, por exemplo, ele vai ter que especificar, inclusive, o número do registro do imóvel no cartório, coisas que antes não era obrigado. Sim. Outra coisa que alterou também, quando você vai declarar dependente. Os dependentes, a partir de 8 anos, agora já são obrigados a declarar o número do CPF, que até o ano passado era acima de 12 anos. Sim. Então, isso vem dificultar um pouco mais a elaboração da declaração e, em contrapartida, facilitar a parte da fiscalização por parte da Receita. Quem teve uma renda superior a qual valor precisa declarar, professor? R$ 28.559,70. Quem ganhou mais que isso em 2017 a partir disso está obrigado a fazer a declaração. Sim. Além disso, é bom frisar, é bom cuidar, porque não é só esse valor que obriga o contribuinte a prestar a declaração. Nós temos outras situações que também obrigam. Por exemplo, quem alienou bens, vendeu uma casa, um terreno, um carro acima de R$ 35 mil, mesmo que não tenha esta renda de 28 mil. Teve renda abaixo disso, Sim. Mas alienou bens acima de 35 mil e teve ganho de capital com isso, ou seja, vendeu por um valor acima do que comprou, já está obrigado a fazer declaração. Tem que ficar muito atento a isso. Tem que ficar atento. Pessoas que têm bens ou aplicações financeiras, ou os dois somados, acima de 300 mil, também é obrigado a fazer declaração. Sim. Então, tem outras condições que obrigam a declaração que não só a renda. Quem tem renda isenta, não tem atividade profissional, não recebe aluguel, ou seja, não tem rendimento tributável, mas Sim. tem rendimento isento, como, por exemplo, rendimento da caderneta de poupança, acima de 40 mil. Se o rendimento bruto foi acima de 40 mil, está obrigado a declarar. Quem não declara corre o risco de ter o CPF suspenso além de ter que, multas, né? mais tarde, apresentar a declaração e pagar a multa. Sim, isso, claro que, evidentemente, as pessoas têm que evitar, né? Tem que fazer de tudo, enfim, prestar as contas para a Receita Federal. Restituição, evidentemente, vem depois, né, professor? Vem lá por setembro, talvez agosto, alguma coisa assim, Se né? não cai na malha. Exato. Receita Federal, Quem cai na inclusive, malha fina? O que precisa fazer? Quem cai na malha fina, a primeira coisa é verificar se você não recebeu ainda a restituição do ano passado, né? Está aguardando ainda e ainda não recebeu, certamente você caiu na malha fina. Existem duas formas. Ou você espera a notificação da Receita Federal, ou você acessa o site da Receita Federal e verifica lá, de acordo com o número do recibo da entrega da declaração, qual é a sua situação. E lá vai estar os passos que você tem que tomar, né, para poder liberar, ou seja, qual é o problema, onde foi que você errou. Porque a malha, ele acontece exclusivamente por culpa do declarante. Foi alguma informação errada na declaração. Na hora de declarar. Às vezes nem sempre está errado, mas a divergência entre o que você declarou e aquilo que está na base de dados da Receita. Perfeito. O NAF vai auxiliar as pessoas a fazer a declaração do imposto de renda? Com certeza. Nós estamos lá para isso, também para isso. Então a gente vai auxiliar qual é a melhor forma de declarar, porque temos duas opções, declaração simplificada ou a completa,
Então a gente vai ajudar, né, as pessoas a decidirem e também dizer qual é a forma correta de declarar bens e valores. Tá certo. Professor Claudio Niveiro, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Unifra. Eu que agradeço. Um grande abraço, um bom retorno das atividades do NAF, também para os alunos e para o senhor lá. A seguir, o curso de nutrição do Centro Universitário Franciscano promove a aula inaugural do semestre e fala sobre a importância dos tratamentos fitoterápicos. Já voltamos. Pessoal, quem é responsável pela alimentação dos nossos filhos? Os seus pais, ok? Conforme o nosso guia alimentar brasileiro, aquela alimentação que for feita em família, que for elaborada em família, vai ter um valor fantástico na vida dos produtos ou dos alimentos adequados para a alimentação dessas crianças. Então, queridos pais, levem seus filhos para a cozinha, comam, façam pelo menos uma refeição em volta da mesa. Família unida é família que educa em relação à alimentação adequada. Não esqueçam, levem eles para a cozinha, façam eles cozinhar junto, eles vão aprender. Atualmente, 90% da matéria-prima farmacêutica utilizada na fabricação de remédios aqui no Brasil é importada. Isso é um fator que dificulta o acesso da população a muitos medicamentos. Uma alternativa para minimizar essa realidade pode estar nos tratamentos fitoterápicos. A área é um campo de atuação promissor para o nutricionista. Que tal prevenir e até tratar doenças usando ervas aromáticas e frutas? Através da fitoterapia, isso é plenamente possível. Um aliado pode ser o alecrim, o alho e também a salsinha. Na fruteira, não deixe faltar melão, goiaba, maracujá e o abacaxi. É, de certeza, uma terapia fantástica, porque se você agrega, o que acontece? O teu alimento ele vai ter um valor melhor conforme o sabor que ele tiver. E às vezes os temperos, com as suas propriedades, eles vão dar sabor ao alimento, mas eles estão agregando aquilo que você acabou de colocar, a questão da promoção de saúde. Então a importância disso é vital. Que bom que a nutrição está caminhando por essas veredas muito importantes na promoção e, de fato, na manutenção de saúde do ser humano. No Brasil, são 55 mil espécies catalogadas e 22% da produção mundial de medicamentos fitoterápicos fica no país. Então é um mercado muito grande e a propensão é cada vez crescer mais, né? Porque a população está procurando mais o uso de medicamentos mais saudáveis que propriamente medicamento sintético, né? Uma terapia alternativa dentro da fitoterapia. Apesar de ser uma técnica milenar onde se obtém o produto através da matéria-prima ativa do vegetal, a legislação que permite ao nutricionista a prescrição é recente. Ela existe desde 2007. Para poder prescrever, o profissional precisa ser especialista no assunto. Então, acho que seria uma boa fazer essa prova porque ela abre muitos leques para ti, até para os teus próprios pacientes quererem ir contigo, entendeu? Acho que é uma dessas opções que eu faria a prova. É uma prova que ela vai acontecer a cada 2 anos pela Asbran, que é a nossa associação, onde o nutricionista que passar, ele vai ganhar um título de especialista em fitoterapia e aí ele pode ser prescritor de plantas. Juliana é nutricionista e membro da Associação Brasileira de Fitoterapia. Ela ressaltou a importância da atuação profissional durante a aula inaugural do curso de nutrição do Centro Universitário Franciscano. O assunto é tão importante que, se hoje houvesse a interrupção na importação de matérias-primas e também medicamentos químicos, 25% dos diabéticos do Brasil correriam risco de vida. Outra fatia de 15% da população, composta por hipertensos e pessoas em tratamento de úlceras gástricas, também ficariam sem medicamentos. Hoje, 80% da população mundial já pode ser tratada com fitoterapia. A gente tem algumas plantas até que a gente diz que são substitutos de medicamentos, como, por exemplo, o omeprazol, que é o segundo medicamento mais vendido no mundo, né? As pessoas utilizam de uma forma indiscriminada o omeprazol. Nós temos algumas plantas, como uma chamada de espinheira santa, que ela tem os mesmos efeitos do omeprazol,
só que de uma forma natural, sem trazer os efeitos adversos que o omeprazol pode trazer. E assim a gente pode fazer para diversas outras plantas de uma forma mais natural possível. E a fitoterapia, ela serve tanto como prevenção como terapêutica. A aula inaugural também apresentou aos novos acadêmicos os projetos de pesquisa realizados pelo curso através de bolsas de iniciação científica. A seguir, como foi a aula inaugural do curso de fisioterapia do Centro Universitário Franciscano e que analisou o uso das redes sociais, antes a previsão do tempo para os próximos dias. Olá, meu nome é Jânia, sou professora do curso de farmácia. Estou aqui hoje para conversar um pouco a respeito do uso racional de medicamentos. Um tema que gera bastante dúvida é o uso de álcool junto ao medicamento. Se pode ou se não pode. Essa resposta é uma resposta complexa, porque cada medicamento ele vai interagir de uma maneira diferente com o álcool. Nós temos, por exemplo, o caso do ômega 3, que o seu uso concomitante com o vinho em doses moderadas é benéfico, por exemplo, a pacientes com problemas cardíacos. Em outras situações, como é o caso do uso de medicamentos que induzem o sono, essa interação pode potencializar esse medicamento, levando a efeitos adversos. Outros medicamentos podem ter o efeito diminuído junto com o uso do álcool. Quer saber mais? Fique atento às dicas do curso de farmácia. O uso das redes sociais foi tema da aula inaugural do curso de fisioterapia do Centro Universitário Franciscano. Professores do curso de Publicidade e Propaganda da Unifra falaram sobre a utilização adequada de ferramentas tecnológicas para a vida do profissional fisioterapeuta. A televisão ainda é a principal fonte de informação do brasileiro, mas a internet cada vez mais conquista espaço. E hoje já é segundo lugar na lista dos meios mais usados, conforme a Secretaria de Comunicação do Governo Federal. As redes sociais são uma das responsáveis por muitas horas de navegação. Cada pessoa, em média, fica conectada diariamente por 4 horas e 45 minutos. Tenho o Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger e o Snap. Eu fico conectada o tempo todo. É difícil assim, eu acho que só para dormir mesmo que eu não uso. E esse tal de clica aqui, compartilha ali e comenta lá pode trazer risco à vida pessoal e profissional. Por isso, esse foi o tema escolhido para a aula inaugural do curso de fisioterapia. Ao longo do curso, algumas disciplinas que trabalham especificamente esse tema, né? E depois, durante os atendimentos, durante as atividades práticas, os professores sempre reforçam a importância desse cuidado que nós devemos ter ao usar as redes sociais. E que cuidados a senhora poderia destacar? Assim? A questão de publicação de fotos, né, com pacientes ou usando instrumentos, equipamentos da fisioterapia, nos locais de atendimento, né, do respeito da confidencialidade, enfim, todos esses aspectos éticos que a gente tem normalmente durante a nossa vida são destacados, né? 3 professoras do curso de Publicidade e Propaganda alertaram sobre os riscos e deram dicas de uso para as redes sociais.
será que tu falaria algum assunto nas redes sociais que tu não abordaria pessoalmente? Então esse é um primeiro ponto. Se for um assunto muito polêmico, que vai expor a tua imagem, então a gente recomenda que não seja abordado nas redes sociais. Então que cuide essa questão de como que isso vai ser abordado, de que forma que isso vai ser comentado. Porque no momento que tu publicou na tua rede, por mais que seja só para os teus amigos, os amigos dos seus amigos podem ver, podem compartilhar e aí vai se multiplicando. O que a gente faz no mundo virtual, pelos smartphones ou computadores, repercute aqui na nossa vida real. Não tem como separar os dois mundos. Se não tomarmos cuidado, podemos ter um comportamento antiético, além de cometer algum crime. Insultar, caluniar, usar indevidamente a imagem de alguém, criar um perfil falso ou revelar segredos podem causar processos judiciais. Procuro pensar bem antes de responder. Muitas vezes a gente pode ter consequências graves. A gente pode estar se prejudicando na nossa futura profissão, né? É preciso pensar como a publicação vai ser interpretada. Por isso, a palavra-chave para o uso adequado das redes sociais é bom senso. E tem que se cuidar mesmo, hein? Olha só, esta edição do Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação, sabe onde? No nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até mais.